Olá! Seja bem-vindo, bem-vinda a esta reflexão que convida ao despertar. Hoje, não vamos falar apenas sobre política, economia ou poder. Vamos falar sobre nós, sobre a força silenciosa que habita na maioria da população e que, por estar adormecida, permite que velhos padrões se repitam. Este episódio é uma escuta amorosa, um convite profundo. E se o maior problema do nosso tempo não for eles, mas nós? E se estivermos, sem perceber, sustentando com nossas omissões, hábitos e indiferenças aquilo que mais criticamos? A proposta não é julgar, é compreender. Neste mergulho, vamos refletir sobre como um sistema de injustiças e privilégios pode depender justamente da nossa inação para continuar existindo. E como a mudança verdadeira, aquela que transforma estruturas, talvez precise nascer, antes de tudo, dentro da gente. Vamos juntos? Olá! Hoje vamos explorar uma ideia, bastante contundente que apareceu nos materiais que a gente analisou. A de que os problemas estruturais do Brasil, corrupção, desigualdade, eles não são só impostos por uma minoria lá em cima. Isso. As fontes sugerem que a chave para manter esse quadro é, olha só, a consciência adormecida de todos nós, os 99%. Nossa missão aqui é tentar entender como essa dinâmica funcionaria, segundo essa perspectiva. Exatamente. A tese central que permeia esses materiais é que o sistema que a gente vive não tem uma força própria, sabe? Uma vida autônoma. Ele dependeria, visceralmente, de certos comportamentos, certas atitudes. Da maioria. Da maioria. E o fascinante é tentar desvendar como essa dependência se manifesta no dia a dia. Tem uma afirmação que me chamou muita atenção. Não há eles sem nós que consintamos, silenciemos, nos omitamos ou nos acomodemos. É pesado isso. É forte, sim. Ok, vamos tentar desempacotar um pouco isso. Como é que esse consentimento, essa omissão, se materializa na visão das fontes, claro? Bom, os textos apontam para alguns mecanismos bem específicos, sabe? Eles indicam que o sistema se alimenta de nossa resignação. Resignação. De nossa divisão interna, de nossas pequenas corrupções íntimas, de nossa alienação do bem comum. Pensa, aceitar aquela pequena vantagem indevida, sabe? Ou aquela indiferença com a política porque, nada vai mudar mesmo. Sei, aquela coisa do jeitinho. Pois é. Essa fragilidade coletiva, essa soma de pequenas atitudes, seria o combustível, entende? O que mantém a engrenagem toda girando. Então, peraí. Não é só uma questão de não agir, de omissão, mas também de certas ações ou divisões que a gente mesmo provoca e que fortalecem o sistema. Precisamente. É isso, e isso se conecta direto com a outra ideia que eles trazem, a da ausência de luz do restante do corpo social. Ausência de luz. A argumentação é que o poder do tal 1% não cresce por mérito próprio, ou por uma força que ele tenha inerente. Ele cresce porque encontra um vácuo. Um vácuo criado por nós. Pela maioria, sim. Um vácuo criado pela separação, pela indiferença, às vezes pelo medo ou pelo egoísmo mesmo, que pode tomar conta das relações sociais. Então, nessa visão, a responsabilidade de acender a luz, de mudar isso, recai sobre cada um de nós. E qual seria a consequência direta dessa consciência adormecida para a pessoa, no dia a dia? As fontes falam em esquecimento, Sim, mencionam o esquecimento do poder de seu próprio gesto, de sua escolha cotidiana, de sua comunhão. É como se, na correria, a pessoa perdesse a noção de que as ações dela, mesmo as pequenas, têm um impacto coletivo, sabe? Entendo. Cada ato de conformismo, cada vez que alguém desiste de participar, de se importar com o que é de todo mundo, quando isso se multiplica por milhões, aí, segundo essa lógica, isso contribui decisivamente para sustentar a própria estrutura que a pessoa critica. Nossa, isso leva então a uma conclusão quase inevitável sobre onde a mudança precisaria começar, Não seria algo só externo, estrutural. Exatamente. As fontes são bem enfáticas nisso.
Apontam para a necessidade de uma transformação interna, como condição essencial mesmo. Tem uma frase que resume bem: não há revolução verdadeira fora da regeneração interior. Regeneração interior. E para ilustrar, eles até recorrem a um ensinamento atribuído a Jesus. O reino de Deus não vem com aparência exterior, ele está dentro de nós. A leitura que eles fazem disso é clara. A mudança sistêmica de verdade começaria pela revitalização da consciência. Primeiro individual e, por consequência, a coletiva. É nesse ponto que os materiais falam sobre o movimento Somos 99%, né? Ele entra aí como uma tentativa de colocar essa ideia em prática. Sim, ele é apresentado justamente como uma iniciativa que busca despertar essa consciência coletiva nos 99%. O objetivo que eles descrevem é mobilizar essa maioria para enfrentar o que as fontes chamam de problemas centrais: corrupção, privilégios. Certo. E uma parte interessante da proposta é tentar superar aquelas divisões ideológicas mais tradicionais, sabe? Unir gente de esquerda e direita em torno desse foco comum. E eles chegam a propor ações concretas, como aquela fiscalização popular. Como isso se encaixa? Ah, sim. A fiscalização popular é destacada como uma ferramenta, uma forma de essa consciência despertada se traduzir em ação, né? A ideia é dar meios para o cidadão comum poder acompanhar gasto público, salário, benefício, e assim poder saber, cobrar e decidir. Entendi. Uma ferramenta prática. É uma das propostas práticas, sim. Junto com outras como o fim dos supersalários, a busca por justiça fiscal, tudo para materializar essa mudança de postura que eles defendem. Ok. Então, resumindo o que a gente viu aqui, a análise desses materiais desenha um ciclo, né? A inação, a resignação, as divisões, até as pequenas falhas éticas do dia a dia dos 99%. Tudo isso acabaria, nessa perspectiva, dando sustentação e legitimidade para o poder e para os privilégios que são atribuídos ao 1%. É uma visão que coloca muito peso na responsabilidade coletiva. Com certeza. Implica uma corresponsabilidade na manutenção do status quo, né? Sem dúvida. O sistema não é visto como algo externo, invencível, mas como algo que depende dessa consciência adormecida para continuar existindo. E isso muda bastante a perspectiva de onde está o poder de transformação, né? Totalmente. O que nos deixa com uma questão importante para refletir, eu acho. Exato. Se, como sugerem as fontes, o verdadeiro poder adormecido está na maioria, e se a sustentação do sistema depende dessa nossa inação ou do nosso consentimento tácito, fica a pergunta, né? Como será que a simples percepção dessa corresponsabilidade poderia, de fato, influenciar as nossas escolhas, os nossos gestos, as prioridades de cada um no dia a dia, pensando no bem comum? Uma ótima pergunta para a gente continuar pensando. A gente vê o Brasil, coração sangrando, o poder que segue enganando, a desigualdade que não tem fim, é um fardo grande sobre mim. Mas a verdade está escondida na consciência adormecida. O sistema não tem força pra viver se nossa inação não o fortalecer. A divisão que há, pequenas corrupções, o jeitinho no lugar, a indiferença com o que é comum, alimenta o vácuo que faz crescer esquecemos o poder do nosso dia a dia, que cada gesto nosso sistema cria. O poder do 1% não é dele só. Cresce no vácuo que criamos sem dó. Acende a luz, irmão, que o sono tem que ir. A revolução verdadeira nasce em ti.
luz vai brilhar. Brasil.